A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, está escrito: porque, assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. As pretensões desde da sua formação do Senhor Jesus Cristo para com o ser humano sempre é que o ser humano possa viver por toda a sua vida em comunhão com o próprio Yahweh, porém entre a ideia inicial de Cristo Jesus e o resultado final, alguém resolveu ouvir a voz do seu coração e decidiu tomar as rédeas da sua própria vida, andando conforme o seu querer e a sua vontade e por consequência acabou se afastando do Senhor Jesus Cristo. Quando nos afastamos do Senhor Jesus Cristo, estamos condenados automaticamente à morte eterna, o caminho ao lago de fogo. Por mais queremos acreditar que existe vida sem a presença do Senhor Jesus Cristo, que as nossas vidas melhorou, após abandonarmos o caminho do Senhor Jesus Cristo, a verdade é que estamos mortos. Se pararmos e observarmos todos aqueles que negam a cruz de Cristo, aparentemente passou a impressão que estavam bens nas suas vidas, caminhando por caminhos que em tese são maravilhosos. Todavia o final desta nova caminhada, deste novo caminho, sempre leva à morte. E não estamos falando da vida física, porque essa todos nos passaremos, mas da morte interna, aquela que provoca sofrimento e ranger de dentes, pois essa escolha nunca gerar na vida naquela pessoa um falso bem-estar, nunca terá a sensação de paz, de tranquilidade, de sossego, mas ficará uma pessoa frustrada que estará sempre procurando se dar bem na vida, mas para cada passo que se dá para frente e volta 4 ou 5 passos atrás. Poderíamos estar perguntando por que o Senhor é tão vingativo. Mas acreditamos que não seja. Entretanto, vale ressaltar o quanto o Senhor Jesus Cristo é justo e a justiça do Senhor Jesus Cristo sobressai a sua própria vontade, ou seja, por mais que o Senhor Jesus Cristo tenha por nós um amor incondicional e nos queira do seu lado, o Senhor Jesus Cristo não deixará de ser justo. A maior prova que temos é a sua morte e ressurreição. Sendo assim, a vida de cada ser humano, e quando se trata de alguém que um dia esteve na presença do Senhor Jesus Cristo e que se afastou, essa justiça ela é triplicada, porque uma vez que conhecemos a verdade, que conhecemos o caminho da justiça e voltamos a trilhar o caminho da mentira, da maldade, da injustiça, além do julgamento do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, tem também a nossa consciência, que ficará martelando na nossa cabeça nos apontando a verdade, nos apontando a justiça de Cristo Jesus, e nós em contrapartida lutaremos contra esse fato, contra a verdade que está dentro de nós. Sendo assim, Adão, por ter negado a conviver ao lado do Senhor Jesus Cristo, acabou atraindo para si a condenação, e como Adão era a obra-prima criado pelas mãos de Yahweh, chegou para sua descendência o fruto da sua negação, da sua desobediência ao Senhor Jesus Cristo, e esse fruto gerado pela negação de Adão a obedecer o Senhor Jesus Cristo foi a morte. Então Adão pecou, e o pecado de Adão zerou para toda a humanidade a morte. Sendo assim, precisamos nos atentar a sermos obedientes ao Senhor Jesus Cristo, porque quando desobedecemos os mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos e discípulos, estamos também negando a cruz de Cristo, negando o sacrifício que foi feito, que foi gerado em favor de todos nós. Porém, se analisarmos a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para conosco é tão grande, de inexplicável amor, que mesmo negando a obedecer o Senhor Jesus Cristo ainda nos presenteou com a oportunidade de gerarmos descendentes, e podendo assim aumentar os filhos da luz, os filhos da obediência, dos amigos do Senhor Jesus Cristo. E mesmo quando a humanidade estava totalmente perdida, sem saber o que fazer, criando para si diversas divindades, e novamente o Senhor Jesus Cristo veio a falar conosco, misericordioso a ponto de criar através do nosso pecado, através da nossa desobediência, novamente uma nova chance, uma nova oportunidade, aliás a última, para que possamos seguir aquilo proposto pelo Senhor Jesus Cristo ainda na fundação do mundo, antes mesmo de criar. De formar tudo o que existe, a ideia de que o ser humano pudesse viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, compartilhando com o Senhor Jesus Cristo todos os nossos momentos por toda a eternidade. Mas isto ocorra muito se dará pelas nossas escolhas no qual fazemos hoje. Temos a oportunidade de obedecer ao Senhor Jesus Cristo, seguindo os seus mandamentos deixados através dos seus apóstolos e discípulos. Vale a pena lembrar que quando falamos em apóstolos estamos referindo àqueles homens na qual foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, treinados e preparados para passarem pela cruz. De igual modo sucedeu com o Senhor Jesus Cristo. Quando falamos em apóstolos estamos referindo às pessoas que foram reconhecidos pela igreja primitiva como apóstolos do Senhor, como o apóstolo Paulo, que foi convocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como Barnabé, que embora não ter oficialmente não tenha sido declarado apóstolo, todavia era reconhecido como apóstolo. Discípulos como João Marcos, Lucas, Estevão, Timóteo, Apolo e Aquila e Priscila, que contribuiu de forma serena e incorruptível para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Esses apóstolos e discípulos foram treinados e preparados para que hoje o Evangelho de Cristo Jesus chegasse até nós. Da mesma forma somos nós, que somos treinados e preparados pelo Espírito Santo a fim de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja levado, que possa alcançar outras pessoas, uma nova geração na qual ainda não tiveram uma experiência, uma convivência com o Senhor Jesus Cristo. Porém, a diferença que tem entre nós e os apóstolos e discípulos que foram treinados pelo Senhor Jesus Cristo ou pelos seus próprios apóstolos, é que hoje nós temos o Espírito Santo na qual nos treina e nos prepara, capacitando cada um de nós para pregar o Evangelho. Mas como é que se dá esse preparo? Essa preparação começa com o nosso interesse na palavra do Senhor Jesus Cristo, em buscar entender o que o Senhor Jesus Cristo está a dizer, estudar minuciosamente os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, meditar no Antigo Testamento naquilo que os grandes homens passaram, enfrentavam para que possamos entender como era a forma de agir do Senhor Jesus Cristo e como é hoje para conosco a forma de agir do Senhor Jesus Cristo, porque assim como a morte entrou por meio de Adão e por meio do sacrifício que Jesus Cristo podemos hoje ter a oportunidade de ser vivificado, através daquilo que parecia o nosso fim, a nossa morte, mas para que isso ocorra em nós é necessário que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e abrimos mão de toda a religiosidade que ainda temos dentro de nós, para que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo possa em nós fazer morada, habitação, lugar seguro. Por isso temos dia após dia falado, comentado que não adianta estarmos frequentando uma igreja, se não tivermos compromisso real e sincero com Cristo Jesus. De nada valerá a pena tornar-se membro de uma igreja se o nosso comprometimento não for acima de tudo com o Senhor Jesus Cristo. Hoje o cristianismo é dividido praticamente em 3 grupos principais: o catolicismo, o protestantismo e por último o ortodoxismo. Dentro dessas 3 divisões existem subdivisões inferiores, principalmente dentro do protestantismo, no qual dessas categorias foi a que mais sofreu e continua sofrendo mutações, sendo assim que devemos fazer. Como devemos agir? Qual destas 3 é a correta de nós seguirmos? Porque para isto Cristo morreu, e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E dessas subdivisões que tem, qual devemos frequentar? Os religiosos de plantão, os grandes faturadores com abertura de igrejas, essas pessoas vão dizer que somos hereses, que estamos errados por não concordar com construções de templos de adoração do Senhor Jesus Cristo, eles irão dizer que estamos errados e assim não teremos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Todavia, o que é ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo? A comunhão com o Senhor Jesus Cristo está baseada na obediência, na leitura da Bíblia Sagrada, na disciplina aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas frequentadores de igreja sequer têm o hábito de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os líderes destes grupos missionários, os evangelistas, os missionários, eles são obrigados pelas instituições religiosas a seguirem as cartilhas na qual eles foram doutrinados, na qual eles são obrigados a obedecerem, caso contrário serão excluídos, excomungados daquela instituição religiosa. Eles não têm a liberdade na qual o Espírito Santo nos dá para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho sem estarmos presos a dogmas religiosos, a crenças, mas antes quando obedecemos somente o Senhor Jesus Cristo. No Brasil tivemos um filme que bateu o recorde de bilheteria do cinema nacional, que foi filme Os 10 Mandamentos, produzido pela Paris Filmes e pela Rede Record, na qual, embora a bilheteria fosse recorde de arrecadação, as salas de cinemas encontravam vazias, e não falamos isso com a intenção de negligir ou difamar, até mesmo porque foi um sucesso de audiência. Novela Os 10 Mandamentos, na televisão brasileira, com uma superprodução. Todavia nós recebemos de um amigo frequentador da Igreja Universal ingressos para assistir Os 10 Mandamentos. Este sucesso de bilheteria muito se deu pelo esforço de cada membro da igreja que comprou estes ingressos e os distribuiu para que outras pessoas pudessem assistir essa produção, e assim também se deu com o filme da história de vida do Sr. Endir Macedo, e também houve essa mesma distribuição de ingresso para os integrantes da instituição religiosa que compraram esses ingressos para estar dando para as pessoas estarem doando a outros. Mas o que precisamos entender é que mesmo com recorde de bilheteria e salas vazias, houve uma fraude na busca pelo sucesso, na qual não lhe pertencia e que visava somente o homem e sua produção, e não de fato a obra do Senhor Jesus Cristo através de Moisés, ou até mesmo através do testemunho de vida de um fundador de uma igreja. Quando deixamos ser guiados pelo Espírito Santo e praticamos diariamente em nossas vidas a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, a obediência, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo através do estudo sistemático e fiel da palavra do Senhor Jesus Cristo, procurando sempre ser o próximo do nosso irmão ou até mesmo do nosso inimigo, criamos uma intimidade, convive com o Senhor Jesus Cristo, no qual jamais experimentaríamos se seguimos as cartilhas doutrinárias de determinada área do cristianismo.
Não é novidade para ninguém que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem o hábito de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, muito menos ensinam para os seus membros a adquirir o hábito de ler a Bíblia Sagrada. De igual modo se dá com as igrejas protestantes da área neopentecostais, na qual elas também não doutrinam seus membros a ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, na maioria das vezes ensinam aos seus filiados a adquirir livros escritos pelo seu líder religioso ou por alguém por eles indicados num passado não muito distante. Então são essas peculiaridades que temos que ficar atento para que não desviemos o foco daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é para ser praticado por nós por ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas quando somos capazes de comprar ingresso de um filme do fundador da igreja na qual somos membros para abrir aspas, o cinema fica lotado fechar aspas, o que mais somos capazes de fazer para agradar o homem. O requer quantidade, ele requer qualidade e competência no que se faz. Não adianta pregar para 1000 pessoas, essas 1000 pessoas aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porém não termos condições de acompanhá-la no dia a dia ensinando para ela a palavra do Senhor Jesus Cristo. Às vezes é preferível evangelizarmos uma pessoa na qual tenhamos condição de acompanhada de ensinar a destruir dentro do Evangelho de Cristo Jesus, a serem obedientes não à doutrina religiosa mas ao mandamento, palavra e expositivo do Senhor Jesus Cristo, do que ensinar para aquela pessoa a religiosidade. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 9, está escrito. Esse texto deixa bem claro que aquele que morreu em Cristo, haverá também por Cristo ser ressuscitado. Sendo assim, não faz sentido, não tem lógica ficarmos buscando no Espiritismo fazer conexão com os nossos familiares que partiram e aguardam o momento certo e oportuno para serem pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitados. A ideia de um lugar intermediário como purgatório, ou mesmo de que o homem irá renascer diversas vezes, diversas formas até alcançar a perfeição, é algo que não condiz com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que não condiz com o Evangelho, Senhor Jesus Cristo, não com aquilo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, porque uma vez que em Cristo morremos, também em Cristo haveremos de ser ressuscitados juntamente com todos os apóstolos, os discípulos e caminhavam com o Senhor Jesus Cristo, então precisamos manter o nosso foco. O nosso objetivo dentro da palavra, dentro do Evangelho do Senhor, para que a gente não venha desviar, quer seja para a direita, quer seja pela esquerda, mas que possamos nos manter fiéis ao Evangelho, aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Só existe um caminho capaz de nos conduzir à perfeição como homem, como ser humano, que é a Bíblia Sagrada, que é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que temos visto, temos lido e ouvido, pessoas que nunca tiveram comprometimento com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a Bíblia Sagrada, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela está carenta. Ela está ultrapassada. Essas pessoas que nunca tiveram uma convivência, uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, elas tendem a achar estranho, a difamar, o não concordar com aquilo que a Bíblia diz. Todavia, o que essas pessoas precisam entender que a Bíblia não foi feita para ser concordada. Não precisamos concordar com a Bíblia, precisamos obedecer. Pois através da fé cremos que ali está registrado a vontade do Deus absoluto, de Yahweh para nossas vidas. E se existe alguma dúvida com relação às pessoas que já estão mortas, mas que em vidas foram fiéis, seguidoras, obedientes ao Senhor Jesus Cristo, podemos crer e acreditar que quando o Senhor Jesus Cristo vier ao julgar este mundo, primeiramente o Senhor Jesus Cristo irá ressuscitar os que estão mortos, e depois arrebatará os que encontrem-se vivos, para que possam todos juntos contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser agraciados, vislumbrando o poder e majestade do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, não deixemos ser seduzidos por doutrinas como purgatório, que se dizer ser capaz de tirar de um lugar intermediário entre o céu e o inferno, aquelas pessoas que em vidas não creram, não obedeceram, não foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, mas que por causa de mediador, de pagamentos financeiros, ainda que eles dizem simbólico, não passa de mentiras, pois somente em Cristo Jesus, quer estejamos vivos ou mortos, seremos resgatados para a vida eterna.